E vamos a mais um dos resumos de história, falando agora das principais características da República Oligárquica institucionalizada. A República Oligárquica, né, também chamada de República Velha ou República do Café com Leite, tem como principal característica a alternância de poder entre os paulistas e os mineiros, representados pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. A República, que era um desejo coletivo de vários grupos, tinham, na verdade, dois projetos bem distintos. O projeto autoritário e centralizador dos militares e o projeto federalista das oligarquias, que queriam concentrar o poder nas mãos das oligarquias nos estados. A ascensão ao poder de Prudente de Moraes em 1894 marca a ascensão ao poder dos coronéis, das oligarquias, né? E a implantação do federalismo de fato. A palavra oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Assim, oligarquia designa um governo que é dominado por um grupo de pessoas, por famílias ou por grupos específicos que tenham interesses econômicos e políticos em comum. As oligarquias acabam formando grupos bem fechados e rechaçam qualquer forma de pensamento diferente. Desta forma, mesmo na democracia, é possível haver casos de governos oligárquicos, como, por exemplo, o próprio Brasil. No Brasil, o período oligárquico é identificado quando as oligarquias rurais dominavam o cenário político brasileiro e é também chamado de República Velha. Normalmente, os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Esta prática, denominada política do café com leite, em alusão às maiores riquezas geradas por esses estados onde estavam as oligarquias dominantes do país. Importante ressaltar que nesta época não existiam partidos nacionais. Nós tínhamos partidos regionais ou estaduais controlados pelas oligarquias locais e pelos seus coronéis, o que reforça o papel delas. Existiam, é claro, outros partidos, mas que não ameaçavam ou não chegaram a ameaçar por um bom período a hegemonia do PRP e do PRM, como os partidos republicano conservador e republicano rio-grandense, que defendiam as oligarquias rurais e as elites do sul do país. Prudente de Moraes foi eleito pela oligarquia cafeeira paulista e foi sucedido por Campos Salles, iniciando o que nós já citamos como alternância de poder entre as duas maiores oligarquias do país, caracterizando o que nós já chamamos de política do café com leite. Desse modo, era importante construir alianças estaduais que garantissem a manutenção do poder dessas oligarquias. E por isso foi criada a política dos governadores, uma política de troca de interesses. O governo federal garantia a vitória das oligarquias simpáticas ao seu poder através da Comissão Verificadora de Poderes, e fazendo vista grossa ao voto de cabresto e todas as armações e violências acontecidas nos estados, através da figura do coronelismo, mas, com isso, garantindo o apoio dos parlamentares desses estados no parlamento, o apoio ao governo federal. O voto de cabresto, ele tem uma importância significativa em toda essa estrutura de poder e ele talvez seja a maior marca do processo eleitoral do período, também chamado de período coronelista, do coronelismo.
A República Velha ou oligárquica ficou marcado por políticas de favorecimento às oligarquias, como o Convênio de Taubaté, né, também chamado de política de socialização das perdas, porque as perdas dos cafeicultores na produção ou na exportação eram cobertas pelo governo federal, em prejuízo de toda a nação. Também podemos falar da concentração de poderes, que só passou a ser mais fortemente contestada a partir da decadência oligárquica, do fortalecimento das suas dissidências e do surgimento de novos personagens no cenário político nacional, como a partir dos anos 20, com o movimento tenentista, com o surgimento, o fortalecimento das camadas médias urbanas e do operariado socialista, anarquista e principalmente comunista.